A paz do Senhor Jesus para todas vocês. Vão entrando e se conectando com o Espírito Santo. Já esteja em oração, pedindo para que Ele tome o controle dessa live, desse momento que vamos passar juntas. Para que Ele venha ministrar ao seu coração nessa noite. Em nome de Jesus, que é para isso que estamos aqui. Não estamos aqui para entretenimento, mas estamos aqui para recebermos a direção do nosso Pai, para sermos ministrados pelo Espírito Santo, para a edificação do corpo de Cristo, para que a palavra do Senhor seja disseminada, para que tenhamos mulheres reposicionadas, mulheres curadas. Boa noite a todos que estão se conectando, sejam bem-vindos. Hoje é a nossa última live da semana, dessa semana da live Mães Curadas, Filhas Saradas. Nós queremos que em nome de Jesus, hoje é o último dia dessa semana, que nós vamos ter vidas curadas, mães saradas, mulheres reposicionadas, restauradas para a glória do Pai. Ontem nós falamos que o Pai, Ele tem prazer em restaurar os seus filhos. Então, se há disposição no seu coração de receber cura, de receber salvação, de receber restauração, há um Deus aqui que está sendo pregado, que é restaurador, que é curador, que é salvador. E Ele fará infinitamente mais. Nós cremos em nome de Jesus. E eu quero começar esse momento lendo a palavra do Senhor em João, a Bíblia, João 17, versículo 21. João 17, versículo 21, diz assim: Jesus dizendo, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus está falando aqui que para que o mundo creia que Deus o enviou, nós possamos ser um, assim como Ele é um com o Pai. Sejamos nós um só, para que o mundo creia. Para a gente anunciar a palavra, para a gente anunciar o Evangelho de Cristo, para que as pessoas creiam no Deus e no Cristo que pregamos. Nós precisamos ser um, nós precisamos viver a unidade do corpo de Cristo. E nós cremos que esse é o tempo da gente começar a viver a unidade dentro das nossas casas. Não tem como a gente viver a unidade lá na igreja, lá no corpo de Cristo, se a gente não consegue viver a unidade dentro dos nossos lares. Por isso que esse é um tempo de restauração de relacionamentos, de cura de relacionamentos, de mães saradas, de filhas curadas, pela glória de Deus. Nós abrimos essa série de lives na segunda-feira, quem estava aqui deve se lembrar. A primeira passagem bíblica que nós lemos foi a de Malaquias 4, 5 e 6, que diz sobre converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. É um anúncio do Evangelho de Cristo, a unidade. Então é um tempo da gente viver a unidade a partir de nós, a partir das nossas casas, para que creiam que Jesus foi enviado. E em nome de Jesus eu creio que o Senhor está restaurando relacionamentos nessa semana, que Cristo está restaurando mães, filhas, mulheres para a glória dele. Amém, amada? Se você crê, esteja reagindo a essa palavra aí no seu coração, esteja se abrindo para a obra do Espírito Santo de restauração dentro da sua casa, porque não tem como a gente viver não tem como a gente pregar Cristo se a gente não é um no corpo, e não tem como ser um no corpo se a gente não é um com os nossos filhos, se a gente não é um com o nosso esposo, se a gente não é um só com a nossa mãe, com o nosso pai. Então é a partir daí, relacionamentos curados. Em nome de Jesus, nós liberamos sobre cada casa aqui conectada para a glória do nosso Deus. Nós vamos chamar agora a mulher que vai estar aqui compartilhando conosco da palavra.
que é da Ivane, a nossa pastora, que está aqui conectada, né? E ela hoje vai nos abençoar. E nós queremos que o Espírito Santo, né, já revelou a ela a palavra e vai usá-la poderosamente em nome de Jesus nesse momento. Eu vou convidar a Daivane aqui, nós vamos orar pela vida dela. Convido você, já está em espírito de oração, que o Espírito Santo a use, porque ela nessa hora vai ser um canal livre e desimpedido do agir do Espírito. Amém. Oi! Que linda! Ah, gostou do bizu? Gostei! Arrasou! Entrei direitinho? Entrou. Tô te vendo, tô te ouvindo. Ah, que bom. Que tá vendo a gente, se vocês tiverem algum problema com a imagem ou com o som, vocês sinalizem aqui pra gente nos comentários, pra gente tentar melhorar, tá? Porque o intuito é que vocês possam receber a mensagem, a palavra, estejam entendendo. Boa noite, amada, tudo bem? Paz, amada, tudo bem, graças a Deus. Queimando aqui o sono frio. Difícil esse negócio, hein? Quando o Espírito Santo pega, às ainda mais formas diferentes, quando a gente não tem controle nenhum. Aí que é bom, né? A gente tem mais, mas aí que é bom. Desse jeito, desse jeito. Eu tô te ouvindo um pouquinho baixo, mas deve ser o meu fone aqui. Tá tudo show, gente. Então... Vamos orar para a gente poder começar. Vou orar pela sua vida e convido todas as amadas a estarem intercedendo nessa hora pela vida de Daivane, tá bom? Amém. Deus, muito obrigada, Pai, por esse momento que o Senhor preparou para nós. Nós temos que tudo que temos vivido nesse tempo, enquanto mulheres, todo esse derramar do Senhor, essa conexão, vem do Senhor. Porque de nós nada foi planejado e organizado. E porque cremos que essa obra é tua, que é na tua dependência que nós vamos caminhar nela. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu te peço que nessa hora o Senhor esteja tomando Daivane onde ela está. Eu consagro a boca dela nessa hora para trazer revelação daquilo que está no céu a nosso respeito, para que possamos viver um tempo de alinhamento, possamos viver um tempo de receber a direção do nosso Pai, porque não podemos caminhar sem a direção dele. Então, Pai, em nome de Jesus, a Daivane é boca do Senhor nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Que cada lar esteja sendo ministrado pelo teu Espírito Santo. Consagramos esse momento que vamos passar juntos aqui ao Senhor, para o Senhor fazer do jeito do Senhor, do modo do Senhor. Estamos aqui sentadas à tua mesa, prontas, Pai, a recebermos do céu o que o Senhor tem preparado para nós nesse dia, em nome de Jesus. Amém, Pai. Glória a Deus. Vamos lá. Ai, glória a Deus. Está contigo. Dia tão especial, né? Como é bom estar junto, mesmo longe, né? Bom demais. Eu agradeço muito a Deus por essa ferramenta que o Senhor tem usado com assim, tamanha graça, com tamanho poder, né, que é a internet. E a gente vê hoje sendo uma arma, uma ferramenta usada para chegar a muitos lugares, a muitas casas, a muitas mulheres. E é o que Deus nos deu para esse tempo, né? Para viver esse tempo, um tempo como este. Nós estamos aqui, fomos criadas para isso. Então, essa semana nós tivemos muitas mulheres, tivemos a Sara, Camila, minha filha do coração, te amo, Sara, Tia V, Verônica, a Cíntia, a pastora Vilma, a Gisele. Uma semana em que Deus usou essas mulheres com tanta graça, sua vida, né, Ellen, ministrando, sendo essa mediadora tão maravilhosa, tão abençoada, cheia da unção. E nós falamos sobre várias mulheres, né? As mulheres falaram sobre várias mulheres da Bíblia, né? Vários exemplos de mãe, exemplos que nós devemos seguir, né? Onde a gente olha para a vida delas e a gente tem como referência. E desde o início da semana, Deus assim colocou no meu coração uma mulher.
e eu venho sendo confrontada com ela durante essa semana. E eu vou confessar, não foi fácil, foi muito difícil. Difícil porque Deus tratou diretamente comigo em relação a isso. E quando a espada nos fere, dói, né? Dói, corta, machuca. E foi uma palavra assim de repreensão. E eu falei, meu Deus, todo mundo tão bonitinho falando, né? E eu vou lá, assim, com uma palavra, assim, porque é a palavra que Deus me deu, né? E como filha, como prova do amor e cuidado dele, a repreensão é prova do amor dele, né? Prova do cuidado dele. Foi isso que Deus fez comigo essa semana. Eu fiquei uma semana muito interna, com muitas guerras internas, por conta de áreas da minha vida que realmente eu preciso melhorar, que preciso mudar, né? E na missão de ser mãe é muito difícil. E eu achava que eu não ia conseguir ser mãe. Tá travando? Pra mim, não. Pra mim também não, mas vão falando aí. E eu achava que eu não ia conseguir ser mãe, né? Eu tinha medo, e isso para mim era uma situação muito difícil de enfrentar. Eu sempre achava que eu ia ser uma ótima, sempre tia. Para mim, mãe era uma coisa muito além, muito difícil, era muito sacrificial, uma responsabilidade muito grande que eu achava que eu não era capaz. E logo assim que eu casei, a gente vai sentindo a necessidade, o desejo, né? Deus coloca na gente da maternidade, né? E chegou um tempo que eu queria muito ser mãe. Queria muito ser mãe. Tanto é que todas as subidas ao monte que a gente ia para orar, o meu clamor era sempre o mesmo. Eu quero ser mãe, quero ser mãe. A música Dá-me Filhos, de Fernanda Brum, fez muito, né? Teve muito valor e alcance na minha vida naquele tempo, porque eu orava e clamava por isso. E uma época que ela teve em São Fidélis cantando, eu fui para lá com essa fé, cantando essa canção, porque grande era o desejo do meu coração de ser mãe. E pedi tanto, 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 que eu engravidei, né? Eu engravidei, mas no terceiro mês de gestação, eu perdi. E eu perdi, fui saber por uma ultrassom que eu tinha perdido. Fui fazer então a curetagem. E, essas coisas passaram. Mas fiz. E logo depois, a minha cunhada, na hora, Juliana, falou assim: vamos pegar o material, vamos mandar para biópsia. Sei de onde, Juliana? Na hora ela teve essa percepção, assim, porque a gente nem perdeu, né? Coisa de Juliana, né? Aí, desse jeito. E a gente mandou, então, para biópsia aquela análise daquele embrião, né? E depois de 3 meses, chegou o resultado que eu tinha tido um tumor, né, no útero, e que o tumor tinha comido o embrião, né? Tinha desmanchado, ele estava desmanchadinho na parede do útero. E foi assim, corre, né? Porque teria que ver o que estaria que fazer, se estaria só naquele órgão, se teria que fazer algum tipo de tratamento, acompanhamento. E eu fui, então, fazer acompanhamento, né? Com a minha amada, a doutora Ana Sartori, abaixo de Deus, uma mulher que eu amo muito. E ali eu fiz o tratamento durante 10 meses, graças a Deus, assim, o Senhor me curou sem eu nem imaginar que eu havia algo ali dentro, o Senhor curou. Então, e depois de 1 ano certinho, né, eu fiquei 10 meses em tratamento, e 2 meses depois, eu engravidei da Paola, né? Então, assim, foi o tempo de Deus, tempo de Deus. Às vezes a gente quer muito algo, pede muito para Deus, e Deus fala assim, não é o tempo, eu tenho algo melhor para te dar. E Deus sempre tem algo melhor para dar para a gente. Às vezes a gente pede tanto algo, quando a gente às vezes recebe, não é o tempo, né? Então eu pedi muito para Deus, né? E Ele me mostrou que algo que Ele tinha era melhor. Era no tempo dele que Ele tinha para me dar. Então eu fui mãe. Graças a Deus, sou mãe. Essa missão árdua,
da Paola e da Pieta. Duas bênçãos, duas meninas de Deus. Eu tô te ouvindo muito baixinho. Mas não é o meu fone que tá com problema. Mas então contando essa historinha de como eu me tornei mãe, não foi fácil, né? Mãe da Paola já tinha perdido um bebê que tanto queria, o medo de perder de novo, uma gestação muito difícil, né? Nos 4 primeiros meses eu perdi 6 quilos, então assim, foi muito, em vez de engordar, eu só emagreci, porque ficava mais no hospital do que em casa. Então foi um período muito complicado para mim. Eu dei depressão pós-parto. Então, assim, às vezes a gente fala da maternidade como algo muito lindo, né? Mas também tem os seus momentos difíceis que a gente tem que encarar, e a gente é humano. Dizer que esses sentimentos é normal, né? Porque somos humanos, né? Então, assim, ninguém é super nada, né? Mulher Maravilha só no filme, né? Nós somos reais, sentimos e a dor e todo o conflito de qualquer mulher. Então, às vezes, de tudo que a gente ouviu durante essa semana, as mulheres que ministraram a vida delas, como ministra a vida em nós, e daquelas mulheres que elas falaram que são exemplo, né? A mulher que Deus assim colocou no meu coração foi Eva. É uma mulher que uma mãe que a gente quase não lembra dela, né? E é a mãe da humanidade, né? A mãe da humanidade, e a gente acaba se esquecendo de Eva, porque a gente às vezes fica muito só preso. A gente vai falar em Eva, a gente fica lembrando: ah, Eva, você comeu da fruta proibida, você enganou Adão, você manipulou, você ouviu a serpente, né? A gente só lembra da Eva, coitada, pro mal, né? Só os pontos fracos, né? A gente não olha assim para Raabe, a gente fala: nossa, Raabe, olha só, Raabe entrou na genealogia, né? Então, mas assim, não é. Mas Eva foi a mãe da humanidade, a primeira mulher, né? A criada à imagem e semelhança do próprio Deus, por ele ali. Que coisa tremenda! O que aquela mulher perfeita? Você imagina uma mulher perfeita, linda, né? E criada à imagem e semelhança do próprio Deus. Primeira mulher, primeira esposa e primeira mãe, né? Tinha, assim, algo poderoso para ela viver, né? Deus criou ela com o propósito de ser mãe de todos os seres viventes, de povoar essa terra. Então, Eva foi muito agraciada, né? A Eva tinha tudo para ser a mulher assim, com um nome com maior destaque, né? Porque tudo da forma que Deus deu um jardim, né? Deus preparou um jardim para ela viver, deu um homem maravilhoso, né? Cuidando dela ali junto a ela. Então é sobre Eva que eu quero conversar um pouquinho com vocês. Pode bater papo comigo, tá, Ellen? Fica tranquila, tá? Eu gosto muito de ouvir aqui vocês. Mas hoje eu quero te ouvir também. Pode bater papo comigo. Tá. O texto que fala lá em Gênesis 2, o texto que fala do como Deus criou Eva, né? Então o Senhor Deus fez o homem cair em Gênesis 2, 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. E quando este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Então aqui, Adão dá o nome a Eva, né? Porque falando que ela será chamada de mulher, porque do homem ela foi tirada. Eva, a gente vê as dificuldades de Eva, porque Eva não tinha, se a gente olhar para Eva como na humanidade de Eva nasceu, ela não tinha pai, ela não tinha mãe, ela não tinha amiga, não tinha assim, ninguém para direcioná-la, não tinha ninguém para dar um conselho, não tinha ninguém para ligar, para falar nada.
ela foi criada com o propósito de se unir a Adão como uma ajudadora idônea, né? E o propósito deles juntos era cuidar do jardim juntos, né? Dominar sobre todos os animais e povoar a terra. Tanto é que no verso 24, continuação do que a gente estava lendo, diz assim: por essa razão o homem deixará o seu pai e a sua mãe, unirá a sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Então o propósito de Deus era isso, era o casamento, né? O homem deixar o pai e a mãe, unir a sua mulher, serem uma só carne e ali povoar a terra. Tanto é que depois do castigo, a gente vai ver, Deus vai dar o castigo para Eva de ter dor de parto, né? Que antes aumentaria, então talvez não teria, né? Então, é isso. Então, eu não tô te ouvindo, peraí. Não tá me ouvindo? Não, mas é o meu som. Tá. Mas a gente tá te ouvindo bem, tá bom? Tá ótimo. Em Gênesis 3, de 1 a 6, a gente vai ver a serpente enganando a Eva com uma palavra. Ela fala assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus lhe disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que vocês dele comerem, seus olhos abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. No verso 6, na parte B, diz assim: desejável para dela se obter discernimento. Eva tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Olha só, Eva vai e olha e fala que o fruto era desejável para obter discernimento. Conhecimento, ela queria conhecer o bem e o mal, ela queria conhecer aquilo que Deus conhecia, né? Ela queria conhecer, saber tudo que estava na mente de Deus, olhar com olhar, e com certeza uma mulher com olhar visionário, queria mais, né, daquilo que ela vivia. E ela tinha todo o jardim disponível para ela, tudo, Deus tinha dado tudo. Deus falou assim: ó, vocês podem comer de tudo, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, mas não comam da árvore que está no meio dele. Nem toquem. Do contrário, vocês morrerão. Deus tinha dado a ela uma ordem e tinha dado uma penalidade. Se você comer, né, você vai morrer. E a serpente vem com um discurso contrário. Olha, certamente vocês não vão morrer. Tá bom? Deus falou isso porque ele sabe que se vocês comerem, vocês vão conhecer a vontade dele. Vão conhecer o bem e o mal, né? E ela então duvidou. Eva começou a duvidar da bondade de Deus. Olha só, a serpente, Ellen, fez Eva se concentrar na única coisa que ela não poderia tocar. Ela tinha todo o jardim. Todo o jardim. Ela tinha todos os frutos para ela comer. Aí a serpente fez ela olhar só para aquele que ela não poderia, né? E fez ela focar nele. Com isso, ela perdeu vista, ela perdeu a visão de tudo aquilo que ela tinha. E ela começou a desejar aquilo que ela não podia tocar. Então, com isso, Eva ficou o quê? Descontente. Ficou sentindo pena de si mesma. Eu não posso, né, tocar nisso, eu não posso conhecer o bem e o mal. Deus não me deixa compartilhar disso com ele. Então, o inimigo, Satanás, começou a inverter os papéis. Falou assim: agora você confia no que eu falo para você.
e não naquilo que Deus falou para você. E por conta do pecado, desse pecado, eles foram expulsos do paraíso, né? Ela foi sentenciada a ter dor de parto, dominada pelo seu marido. E quando ela saiu do jardim, ela teve filhos, né? A palavra diz que logo no começo ela teve Abel e Caim, que a gente conhece bem a história, né? E Sete. Fala que também Adão teve outros filhos também com Eva, mas a Bíblia assim não cita o nome deles. Então, Eva foi dali até ali, ela tinha sido uma mulher. A partir daquele momento ela gerou Caim, Abel e Sem. Então ela foi mãe. Uma mãe que enfrentou muitas dores sozinha. Uma mãe que não tinha muito com quem contar, né? Ela foi mãe, a primeira mãe, tudo novo para ela, tudo novo. E ela não tinha nenhum exemplo para seguir. Não tinha ninguém para guiá-la, não tinha ninguém para orientá-la, para dizer como é que amamentava, não tinha nada. O texto fala que ela olhou, o Senhor, ela falou, se não fosse o Senhor, o auxílio do Senhor, pelo auxílio do Senhor eu pude ser mãe, Ele me deu um filho. Em Gênesis 4, a gente vê uma mãe que presencia a perda dos seus filhos. A dor do luto, a dor de ver um filho, né, tirando a vida do outro filho. A gente imagina a dor de uma mãe, talvez a gente nem consiga imaginar quão profunda é a dor de uma mãe que perdeu um filho, né? Tristeza profunda é isso. E ainda mais, uma mãe que perde o seu filho morto por outro filho seu. E com isso ela perde os dois filhos. Ela perde Abel pelo luto e ela perde Caim porque ele teve que viver uma vida de fugitivo, né? Então ela perde dois filhos juntos com todo esse cenário, né, que ela vivia como mãe. E ela, então, Eva é uma mulher que teve essas experiências de ser a primeira mulher, de ser a primeira esposa, de ter o seu marido como aquele a quem ela prestaria conta, submissa, e de ser a primeira mãe, né? E também de viver o primeiro luto. Ela viveu o luto da perda de filhos. Então, assim, muitas de nós podemos olhar para Eva e falar assim, olhar e ver o erro de Eva, né? Do pecado dela, da consequência que o erro dela realmente trouxe para toda a humanidade, né? Porque foi através dela, da transgressão dela, né, que veio todas essas consequências. Mas olhando para a humanidade dela, Eva era perfeita, ela tinha tudo para viver na perfeição e a gente era para viver dessa forma como ela, né? Nessa plenitude. Quando a gente fala do velho Adão, né, do Adão natural, do primeiro Adão, a gente volta também para Eva, né? Porque o primeiro Adão significa o primeiro homem, a criação da humanidade, né? Antes da queda, quando os dois viviam no jardim, sabe? E assim, orando aqui agora há pouco com Pablo, a sensação que eu falei, Senhor, leva-nos a esse jardim de novo, antes da queda, leva-nos nesse lugar onde a gente possa viver a plenitude do Senhor, a amizade do Senhor, a contemplação da beleza de Deus em todas as coisas, e olhar para tudo e ver Ele. E ver a manifestação realmente dele. A palavra diz que os céus declaram a glória dele, né? Toda a criação está aí manifestando, declarando a glória do Pai. E a gente passa muitas vezes sem olhar para a criação, sem olhar para tudo em volta e ver que Deus foi Ele, contemplar o que Deus fez. E os nossos olhos, a gente tira os nossos olhos dessa contemplação. E a gente começa a olhar para aquilo que não é, talvez, bênção para a gente. Você tira o foco de Deus e começa a olhar para a situação. Assim como Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para a tempestade, começou a olhar
para o mar revolto, sabe? Nesse tempo que a gente está vivendo, tão difícil de pandemia, de vírus, de falar de morte, de mais notícias, a gente às vezes está olhando para isso, com foco todo nosso para isso, conversa sobre isso, só ouve sobre isso. Os nossos tá tão ali dentro que a gente esquece de tudo. Parece que você está olhando só para o fruto. Parece que a gente está olhando... O que tem. Isso. Parece que você... Olhou para o fruto, que é o que faltava. Enquanto Sim. todo o jardim, ela focou naquilo que faltava, não em tudo que ela tinha, que era muito maior. E a gente faz muito isso. Então, a gente às vezes... E uma ministração que eu ouvi essa semana, a gente veio vindo até na viagem no carro, o pastor Diego estava falando assim, quem vê demais, quem ora demais, crê de menos. Sabe, quando você começa a olhar muitas situações, você tira o foco da sua fé, você perde o seu alvo, você sai do seu rumo, você sai do propósito, sai da estrada, sabe? Então, foque, sabe? Olha para aquilo que Deus te deu, olha para aquilo que Deus te deu, tira os seus olhos, a sua atenção daquilo que você não tem, daquilo que está fora do seu controle, porque aquela árvore estava fora do controle de Eva. Ela não podia tocar naquela árvore. Né? Ela não podia. E uma coisa que a Bíblia fala é que aquela árvore, ela parecia, né, era apreciável aos olhos, ela podia ter discernimento, ela olhava para a árvore como se tivesse aquilo é conhecimento. Né? Aquela árvore simbolizava o conhecimento do bem e do mal. E tem gente que fala assim, a gente precisa conhecer. Nossa, eu tenho que ouvir, eu tenho que ler, porque eu preciso saber. Amada, fica por dentro do que está acontecendo. Preste atenção, você não precisa saber. Você não precisa saber. Não precisa. Esse conhecimento não vai te levar a Deus. Esse conhecimento não vai agregar fé ao seu coração. Sabe? Então, se atenha àquilo que gera fé em você. Há palavras que geram fé, porque às vezes a gente está ouvindo a serpente e está achando que é conhecimento. Que é conhecimento. Então, tira os olhos daquilo que vai te levar para longe de Deus. Que é apresentável, que parece ser bonito, é uma pessoa bem informada, parece que você é uma pessoa alienada. Eu, nesse tempo, prefiro ser uma pessoa chamada até de alienada. Porque eu não vejo jornal, não vejo notícias, guardo o meu coração, sabe? E por isso é muito engraçado que eu tenho menos medo. Não tenho medo dessa pandemia, sabe? Porque o meu coração está assim, totalmente firmado nele. Sabendo que minha vida está em Deus, o que eu posso temer se Ele é o Senhor da minha vida? A Bíblia diz, eu posso fugir do Senhor, para onde que eu vou? Se eu for lá no céu, Ele vai estar. Se eu subir, Ele vai estar. Para onde eu irei? Né? Não posso fugir da presença. Não posso fugir da presença. Não posso fugir. Então... Se trata de saber, mas de crer, né? Não de... Isso de crer. Crer. E Eva, ela deseja... A palavra fala que muitas coisas a respeito de Deus excede o entendimento, né? E a gente está querendo entender tudo demais, né? Quando a gente precisa crer. Crer em tudo tem um propósito, né? E o que importa é a gente viver e desfrutar do propósito da nossa vida. Senão você vai andar com os olhos, você vai andar pelas circunstâncias, guiada pelo medo, guiado pelo que você ouve, guiado por tudo, por todas as vozes. A gente não pode andar guiado por vozes. A gente tem que andar guiado pela voz, né? Pela voz dele. Pela voz dele. E pessoas usadas e direcionadas por ele, né? Que tem essa voz, né? Que fala, é boca dele, né? Então, o que a gente aprende com Eva? O que eu aprendi com Eva nesse tempo? Que, primeiro, ninguém cumpre propósito sozinho. Adão precisava de Eva. Adão precisava de Eva. Porque ele só podia povoar a terra. Ele só podia ser, né,
criar toda a humanidade se Eva estivesse junto com ele, né? Então, a gente sabe que ninguém cumpre o propósito sozinho. Então, sempre tem alguém para te auxiliar para poder cumprir o propósito que Deus estabeleceu através da sua vida, né? E nós temos visto e vivido isso nesse tempo tão maravilhoso. Não desejar aquilo que a gente não pode ter. Eva desejou aquilo que não era para ela. A gente, às vezes, quer muito o que o outro tem, achando que aquilo que o outro tem é perfeito, achando que a vida do outro é um mar de rosas, que é maravilha. Não, não deseje o que o outro tem, deseje aquilo que Deus tem para você. Deus tem para você. E o que Deus tem para você é o melhor que Ele pode dar. Porque como um pai, Ele tem o melhor para os seus filhos. E de forma única, porque nós somos únicos. E o que Deus tem para você é único e especial. Então, viva e desfrute disso, em nome de Jesus. Esteja contente com aquilo que Deus te deu. Contente é estar contentado. Né? Paulo fala muito disso. Eu sei, aprendi a estar contente, satisfeito em toda e qualquer circunstância. Sei ter muito quanto sei ter pouco. Então, Eva não estava contente, porque ela tinha tudo, mas ela não valorizou tudo. Né? Ela valorizou somente aquilo que ela não tinha. E a gente, às vezes, não valoriza a família que a gente tem, o marido que a gente tem, os filhos que a gente tem, os pais que a gente tem. A gente não valoriza os amigos que a gente tem. E a gente quer algo que a gente não sabe nem o que, mas a gente quer. Eva não sabia nem o que era bem e o que era mal. Ela só conhecia o bem. Mas ela queria algo mais. Parecia que o diabo, o Satanás, colocou nela um desejo profundo de algo que ela não poderia tocar, que ela nem conhecia. Né? Nem conhecia, nem sabia, né? Porque ela não conhecia isso. Né? Terceiro, não dar ouvidos a quem nos leva a duvidar da bondade do Pai. Para a gente saber, a gente não pode dar ouvidos àquelas pessoas que nos levam a duvidar de quanto Deus é bom, de quanto Ele nos ama e de quem nós somos nele. Nós somos chamados filhos de Deus. E toda a terra espera a manifestação dos filhos de Deus. Nós somos filhos. E isso ninguém vai roubar. Isso ninguém vai tirar. Esse lugar ninguém tira de nós. Porque Ele nos fez filhos por adoção. Quando nós recebemos Jesus e aceitamos o sacrifício de Jesus como nosso Senhor e Salvador naquela cruz. Nós recebemos isso e isso é poderoso demais. A gente não pode abrir mão nunca disso. Nós somos filhos de Deus. E pessoas que nos levam a crer. Você é filho, você é filha e você tem uma herança. E ninguém pode roubar a sua herança porque é tua de direito. Você nasce, seu filho nasce, a herança das minhas filhas estão lá. O que eu tiver aqui é delas, por direito. Elas podem ser o que elas quiserem nessa vida, fazerem o que quiserem. A herança não vai mudar. O direito à herança delas não muda. Né? Elas são filhas. Apropriar desse lugar que já é nosso por direito. Já é nosso. Não abrir mão dele. Eva acabou abrindo mão disso porque ela duvidou que Deus realmente era bom. Será que ele é bom mesmo? Ou será que ele só não quer me deixar conhecer o bem e o mal? Né? Ela começou uma dúvida. Então, é melhor duvidar da sua dúvida, não da fé. Né? Duvide da dúvida, né? Não da sua fé. 4. Eva não teve ninguém para auxiliá-la, para seguir de exemplo. Mas ela teve um ajudador, que foi o seu marido. Né? E com certeza Adão a assistiu nos partos. Com certeza Adão ajudou ela na criação dos meninos, dos filhos. Né? Com certeza Adão fez muito parte disso, porque ela só tinha ele. Ela tinha que contar com ele. Então, amada do Senhor, seja amiga do seu marido, né? Traga sempre ele para perto de você. Talvez você busque muito conselhos nas suas amizades, né? Você que é casada, busca muito, traz muito lá de fora para dentro da sua casa. Ouça quem está perto de você, ouça o seu marido, conte com ele. Aprenda a contar com o seu marido. Deixa eu tirar meu brilho. Durante muito tempo, Ellen, eu era...
Ele tá aqui. Eu era muito, eu tinha uma rebeldia dentro do meu coração, sabe? E eu não, e Pablo, assim, eu não queria tê-lo como amigo, sabe? Eu queria conversar com ele outras coisas, mas de contar tudo para ele, assim, embora, assim, não tenha nada na minha vida que ele não saiba, né? Tudo. E hoje a gente confessa pecado, assim, graças a Deus, hoje de uma forma muito mais fácil. Mas, assim, eu aprendi, ele me ensinou isso, que ele era o meu melhor amigo, assim, um amigo sempre presente, né? E foi antes de ter as nossas filhas, né? E depois de tê-las também, porque nos partos ele estava comigo no hospital, né? Dormia, ficava lá me ajudando, embora tivesse ajuda, né? Ana Paula, minha mãe, Juliana, mas ele estava lá. Ele não sempre foi presente, né? De passar as madrugadas comigo, de amamentar ele, colocar para rotar, de ele trocar a fralda. E até hoje a gente compartilha de uma forma, graças a Deus, muito bem esse trabalho de criar as nossas filhas, de educá-las, né? Então, assim, aprenda, mulher, a ser amiga e desfrutar da companhia do seu marido. Sabe que é a melhor companhia que você pode ter, porque você é osso dele, osso dos ossos dele, carne da carne dele, né? Então, assim, não tem ninguém melhor para você ser amiga, sabe? Seja amiga do seu esposo, compartilhe da vida com ele, que quando você encontrar esse lugar, você vai ver que você é um lugar que você encontra refúgio, refrigério, descanso, é um lugar de dependência muito bom. Se você é casada, comece a praticar isso na sua casa. Comece a contar os segredos do seu coração para o seu marido. Assim como Eva só tinha Adão, pense nela desse jeito, né? E conte com o seu marido como se você... Que bom, Saara! Glória a Deus, né? Quinto lugar, quinta coisa que eu aprendo com Eva, verdade. Ela foi a primeira a sentir dor de parto, a sentir a dor da perda dos filhos. E a gente imagina assim, né, como eu comecei falando, eu perdi com 3 meses de gestação, né? Mas já convivi com mulheres que perderam filhos no parto, pós-parto, né? Que mais velhos. Então, assim, a dor do luto, né? E hoje eu fico pensando na dificuldade hoje de uma mãe de conviver com isso, com a falta, com a ausência de um filho. E o que Eva sofreu, né? Pela perda dos 2 filhos, que solidão que ela sentiu, né? Porque só tinha os 2. De uma vez só, ela perdeu os 2. Voltou só a ser ela e Adão, né? Mas a gente aprende com isso com Eva, aonde está a graça? Porque Deus foi de uma graça tão bom, maravilhosa, como sempre é, que a palavra diz, ela diz que Deus olhou para mim, Eva falando, me agraciou, me deu graça, me deu com a bondade dele, porque ele me deu mais um filho, né? Então, Deus vai dar 7, né? A ela como um consolo, como uma nova chance. Olha, Eva, eu vou te dar mais uma chance. Eu vou trazer hoje alegria para o seu luto, para a sua tristeza. Eu vou te dar um filho. E depois tiveram outros também. Outros filhos também que ela pôde... me fala o tempo aí, hein? Outros filhos também que ela pôde... Que eu não marquei. Tá acabando? Que eu não... 5? Ih, eu tenho muita coisa para falar. Vai ter que voltar. Não, vai ter que voltar porque tem sorteio também. Então a gente já... Então... Tá faltando 30 segundos, a gente fecha e volta. Ótimo. Então Deus agraciou e deu a ela uma segunda chance de ser mãe. E deu a ela 7. E com isso tudo a gente vê Eva encontrando ali em Deus consolo. Né? Deus sempre consola. E... Sabe, a mulher, você que está ouvindo aí, que já passou pelo luto da perda de um filho, da perda de alguém muito próximo, a gente fala assim, que o Espírito Santo consola. A gente sempre fala isso,
parece uma frase clichê para muitas pessoas, mas entenda só o Espírito Santo pode consolar. Só Deus pode trazer o consolo, só Ele. E com Eva ele fez isso, ele trouxe como consolo outro filho. Né? Ele trouxe isso, porque ele era que solidão que Eva ia viver, né? Porque ela tinha gerado e ela seria a mãe da humanidade, de toda a humanidade. Deus não ia terminar o propósito dele ali. O propósito de Deus era povoar a terra. E era através de Eva e Adão. Então, se Abel morreu, Caim foi fugitivo. Não, tanto é que Caim não entra na descendência de Adão. Você vai ver lá a descendência de Adão, 7. E os filhos de 7. Caim não entra na história. Né? Então, assim, Eva foi mãe da humanidade pelo propósito eterno de Deus. Eterno. Então, assim, tudo quando a gente vai falando assim, antes dessas coisas acontecerem, isso já existia na eternidade. Né? Isso já acontecia na eternidade. Porque em tudo foi feito, né? Então, o propósito, porque quando a gente fala assim da consequência do pecado, quando Deus fala que ia pôr inimizade entre a serpente e a mulher, isso já estava se referindo a Jesus. Né? Porque o que viria do ventre de Maria, né? O que viria do ventre da mulher. Então lá já sabe, né? Deus, o cordeiro foi imolado antes da fundação, né? Eva já era propósito de Deus, a fertilização dela, os filhos, para que ela povoasse a terra. Né? Mas a gente precisa sempre voltar a Eva antes da queda, porque esse é o lugar que Deus nos quer. Da Eva antes da queda. Da Eva, que foi a mulher perfeita, que a gente não vai conseguir ser essa perfeição, né? Mas o lugar, que eu dizendo, voltar a esse lugar, o lugar de encontrar em Deus a satisfação plena, de uma mulher de voltar em Deus, da companhia plena do Espírito Santo, que a gente tem hoje dentro de nós. Eva se encontrava com Deus e Adão todas as vezes ali ao entardecer. Deus ia lá, conversava com eles no jardim, né? A palavra nos demonstra isso. Mas hoje a gente tem o Espírito Santo dentro de nós, morando em nós. E ter essa plenitude, né, de saber que Ele está aqui, que é através do poder dEle que opera em nós. E a gente hoje pode fazer boas escolhas, né? Pode olhar e estar atento para aquilo que Deus quer fazer através de nós. Quando você está botando o fone, vai ouvindo aí que eu vou falando que você estava falando. E aí eu fui aqui, né? O Espírito Santo foi tocando. Quando você fala assim, às vezes a gente coloca muito o nosso foco naquilo que falta. E talvez hoje a gente tenha mulheres aqui que estão vivenciando um tempo, né? Um momento de sofrimento, uma luta, uma crise, não sei o que a realidade de cada uma. Quando a gente está num tempo assim, a gente fica realmente focada naquilo que falta. Né? E quando o Daya está falando para a gente pensar na Eva antes, a Eva do plano original, né? Antes da queda, é nessa Eva que a gente deve se espelhar, é porque ali tudo que bastava era o próprio Deus. Né? Então dizer para você que está aqui conectada que não vai ser um filho que vai te dar alegria, não vai ser um casamento que você deseja muito, não vai ser um emprego que você deseja muito, mas tua plenitude de contentamento só vai existir em Deus. Né? Então eu creio que a gente está vivendo esse tempo e Deus está nos chamando para isso, para entender que não é o que nos falta financeiramente, emocionalmente, os relacionamentos, né, em algo que a gente deseja muito, porque a gente não tem, que vai estar a nossa alegria, a nossa cura, o nosso contentamento. É tempo da gente entender que o que basta é a graça de Deus, né? Que a nossa alegria, nosso contentamento é Ele, né? Não são as coisas que Ele pode nos dar. Ele nos dá coisas porque Ele é um bom Pai, mas antes de ter as coisas dele, né? Se alegre e se contente por causa da presença dele. Né? A presença dele é a maior riqueza.
que nós podemos ter e alcançar. É isso que o Pai está aqui ministrando enquanto você estava aí falando. Amém, amém. Amém. Último ponto que eu quero terminar com vocês, falar com vocês, é o seguinte: Eva, ela se deixou dominar por aquilo que ela tinha que dominar, por aquilo que era era a incumbência dela de dominar. Quando Deus deu a ordem para Adão e para Eva, falou assim: ó, vocês vão dominar sobre todos os animais da terra. Ó, se for lá procurar na sua Bíblia, Gênesis 1, 28. Ó, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que movem pela terra. A ordem de Deus era para que eles dominassem sobre todos os animais, né? Todos os animais. A serpente é o quê? Um animal, não é? E a ordem de Deus é para que Eva dominasse os animais, dominasse a serpente. Eva, então, ela ouviu um animal que era para ela dominar. Ela deu ouvido a alguma coisa que teria que estar sob o domínio dela. Correto? Sim. Então, Eva era para dominar a serpente. Dominar o animal. O animal dominou Eva. Porque ela deu ouvido àquilo que o animal disse a ela. Quando ela fez isso, ela se tornou o quê? Dominada por aquilo que ela teria que dominar. Pegaram? Sim. 2 Pedro 2,19, está escrito assim: prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Eva se tornou escrava ali do pecado porque ela ouviu um animal que ela teria que dominar. Ela ouviu a voz que ela não precisava ouvir, porque ela já tinha uma autoridade, a autoridade de Deus sobre a vida dela, a ordem de Deus sobre a vida dela. Ela preferiu ouvir outra voz, que quem dominava ela era Deus. Ela ouviu a voz daquilo que era para ser dominado. Tudo que ela viveu, que Eva viveu dali em diante, que nós vivemos hoje, é consequência disso. É consequência desse ato de Eva. Porque ela deixou que a dúvida, a desconfiança, o descontentamento, que a gente acabou de falar, de tudo que ela tinha, e ela não estava contente. Ela começou a pena de si mesma, porque ela não sabia tudo. O vitimismo, com certeza. Esses sentimentos todos tomaram conta da mente de Eva. Por quê? Satanás começou, na forma da semente, da serpente, colocar esses pensamentos em Eva. Foi isso mesmo que ele te disse? Dúvida. Ah, não é bem assim. Você vai conhecer tudo, você vai conhecer o bem e o mal. Então, assim, começou a colocar dúvidas de quem ela era, de quem Deus era, do propósito que ela tinha em Deus. Então, tudo ali começou a gerar na cabeça de Eva. Você imagina o que ela... E a manipulação do seu marido. Porque ela comeu primeiro. E depois ela fez o quê? Foi dar a Eva, foi dar a Adão para comer. Tá dando Eva?
Tá bom? Pra mim não. Então, quantos de nós temos vivido como Eva caída? Essa Eva que duvida de quem é, acha que não somos capazes, que você não é capaz de fazer, que você não sabe. Então, esses sentimentos de que você não consegue, você não é capaz, que você não sabe, te leva a ouvir vozes que querem dizer, que te digam assim, você pode, só que você pode. Não, toma esse conhecimento, receba essa informação, não tem nada a ver. Isso vai inundando a sua mente. E com isso você vai se cada vez mais se distanciando daquilo da voz do Pai, da ordem que Ele te deu. Deus só pediu isso, Deus deu tudo. Deus deu tudo para Eva, só pediu a Eva e a Adão obediência. Em uma árvore, tinham todas as árvores, só uma. Satanás mexeu com, eu acho que com duas coisas que mexem muito com nós mulheres. Uma que é a área das emoções, né? Que aí colocou a dúvida, esse sentimento de inferioridade. Então, nós, mulheres, quando a gente mexe com as nossas emoções, quando a gente está angustiada, quando a gente está com medo, quando a gente está insegura, né? A gente tem que tomar cuidado para a gente não tomar decisões, não dar passos baseados nesses sentimentos, baseados nas emoções, né? Porque você mesmo falou aí de guardar o coração, o nosso coração é enganoso. Então, em nome de Jesus, que tenhamos mulheres nesse tempo que não caminham segundo as suas emoções, né? A gente toma atitudes dentro de casa porque a gente está irritada, porque a gente está com raiva, porque a gente está estressado. Então, Daia trazendo aqui, a Eva saiu do plano original de Deus, né? Quando Satanás agiu ali, onde é o ponto final. Você vai falar assim, o que eu estou falando, poxa, Eli, mas isso é tão difícil. Sim, é difícil. Satanás agiu nessa área porque ele sabe, ele conhece nossa fraqueza, nossa limitação, onde realmente é difícil. Ele não vai agir onde é fácil, onde a gente domina, onde a gente tem dificuldade. Mas a gente precisa ter esse entendimento para a gente caminhar debaixo da vontade de Deus. E eu acho que a outra área que a gente tem muita dificuldade é naquilo que a gente não tem controle, né? Então, quando Satanás fala, não, você pode sim. E aí ela entende assim, não, então eu posso ter o controle aqui, eu posso interferir aqui, eu posso, né? Então, acho que é outra coisa também que mexe muito conosco, né? A gente vê uma situação que a gente não pode fazer nada, que a gente não tem controle, que a gente só tem que confiar. E quando vê, a gente ouve uma voz, a gente vê uma saída, a gente vê uma escapatória de interferir ou de ter o controle de novo nas nossas mãos, que faz a gente ter uma falsa sensação de segurança, né? Porque, afinal de contas, eu estou aqui dominando, eu tô, né? Então, são duas coisas que Satanás pegou Eva ali e que muitas vezes pega nós também, né? Sim, porque ele mexeu com a identidade dela. Né? Ele começou a plantar a dúvida de quem ela realmente era e de quem Deus era. Então ele começou a mexer com a identidade divina dela, porque ela tinha um espírito, né, de vida dentro dela, feita a imagem e semelhança do próprio Deus, assim, gerada, criada por ele, né? Gerada nos planos dele. Então, quando ele começou a mexer, ele mexeu foi nisso. E hoje a gente é o nosso ponto. Ele mexe na nossa identidade. Ele vai falar, quem é você? Qual de nós aqui já não foi indagada por isso, com essa voz? Quem é você para fazer isso? Quem é você para falar isso? Quem é você? Sabe? Ou você não sabe, ou vai no seu orgulho, dizendo que você acha que você sabe muito, ou vai por um lado, vai por outro, fazendo com que você saia do plano da dependência, achando que você é alguém realmente, que você consegue sozinha. Engano.
tudo isso é mentira para te enganar e para te tirar do lugar que Deus te criou para estar, né? Então, assim, nós precisamos voltar ao plano original realmente de Deus, né? Como a gente falou na outra semana, a pastora Vilma falou, o plano original de Deus é esse, é de Adão e Eva no paraíso, né? Vivendo a vontade plena de Deus. Hoje a gente não vive num paraíso, né? Mas a gente pode viver na dependência plena de Deus, do Espírito Santo. A gente tem o Espírito Santo. Aleluia. A gente tem o Espírito Santo. Olha que coisa louca. É Deus aqui dentro. Ah, Senhor, se a gente toda hora pensasse nisso, se a gente, com a nossa razão, sabe, em todo tempo, todas as atitudes, todos os instantes, pensamentos, subjugasse toda a nossa vida ao Espírito Santo, seria muito diferente. Seria a plenitude de você não errar, porque ele foi nos dado para isso, para ensinar todas as coisas. Para aquilo que você não sabe, ele te ensinar, né? Para não te deixar sozinha, para não me deixar sozinha em momento nenhum, para ser o meu consolo, para ser aquele que me guarda, que me guia, que me protege, que me diz para onde andar, o que falar, para me convencer dos meus erros, de quando eu erro, para pedir perdão, para voltar atrás. É ele está aqui, e assim a gente desfruta muito pouco disso, porque senão nós viveríamos de uma forma bem diferente, né? Se realmente a gente vivesse na plenitude, buscando sempre a unção e a liberação e a direção do Espírito Santo, seria totalmente diferente a nossa forma de viver, né? Então, hoje eu quero convidar você, mulher, a voltar para esse lugar, para Eva antes da queda, para olhar para essa mulher que foi a primeira mãe, a primeira mulher, a primeira esposa, olhar para Eva e ver, falar assim, eu preciso voltar para o propósito pelo qual Deus me criou, né? De apenas desfrutar da vida plena que Ele me deu, estar contente, querer aquilo que Ele quer para mim, não aquilo que Ele não quer. Porque a gente às vezes quer aquilo que Deus não quer pra gente. Aprender a viver assim, aprender a dominar as nossas emoções, como Ellen disse. A gente precisa, né, dominar as nossas emoções, saber quem somos em Deus, que ninguém que não seja o Senhor fale a teu respeito algo que você não é. Não aceite. Sabe? Em nome de Jesus, renuncie a todas essas vozes, não aceite sobre a sua vida nenhuma palavra que não venha da boca de Deus sobre você. Creia naquilo que Deus determinou sobre você, naquilo que Deus falou a teu respeito. Você é filha amada, você nasceu nos planos de Deus, você foi criada em Deus para a honra e para a glória dele. E a terra espera pelo seu posicionamento. A terra toda aguarda sua manifestação. É você. É você que Deus está falando. Ele espera a sua manifestação como mulher. Ele espera a sua manifestação como esposa. Ele espera a sua manifestação como mãe, como filha, como amiga. O Senhor espera que você se manifeste no seu trabalho. Aonde você estiver, o Senhor espera por você. O Senhor espera. Não é com outro. A gente às vezes assim, envia, se eu envio alguém. Não, envia você. Deus quer te enviar. Assim que eu fui confrontada com essa palavra, porque muitas das vezes eu tentava fugir disso tudo. Eu sempre fui uma mulher que as minhas emoções sempre foram muito fortes. E muitas quedas na minha vida foram por causa disso. Eu sei que a minha luta também é a sua luta. Eu sei disso. Então o Espírito Santo hoje quer tratar com a gente, comigo. A gente tem que parar de duvidar. Parar de ficar ouvindo o que as pessoas estão dizendo. O que as pessoas acham a nosso respeito, preocupada com reputação. Não quero saber de reputação, eu quero ser quem Deus me criou para ser. Aleluia. Eu não posso ficar preocupada se as pessoas vão falar A ou B de mim. Isso já me machucou muito. Já sofri por causa disso. Rejeição. Já não quero mais. Já entrei num lugar em Deus que se as pessoas pensam bem de mim ou pensam mal, não me afeta mais.
Aleluia. Porque eu sei quem eu sou em Deus. E o que ele pensa a nosso respeito. E o que ele pensa a meu respeito. Quando a gente tem essa convicção, nossa, não importa. E ninguém pode mudar isso. Ninguém pode mudar aquilo que Deus escreveu a seu respeito. Como a gente estava falando essa semana, saber que a gente estaria juntas hoje, né? Você falando comigo, eu falei assim, nossa, ainda imaginar isso, que isso estava escrito antes da fundação do mundo, antes da gente existir, estava tudo escrito no livro dele. Você que está aqui junto com a gente hoje, saiba que antes de você nascer, esse dia, essa hora, esse tempo juntos que nós estamos passando, estava escrito que nós estaríamos juntas aqui para a honra e glória do Senhor. Então saiba que você é uma escolhida, criada à imagem e semelhança de Deus. Você é linda. Você é linda porque Deus te criou perfeita do jeito que você é. Você é única. Você é Eva, mãe de uma multidão. Creia nisso. Creia, não deixa ninguém roubar aquilo que Deus te deu. Eu recebi, Ellen, várias vezes a mesma palavra por diversas bocas de profetas do Senhor, que eu seria mãe de filhos que eu não gerei. E durante muito tempo, eu assim, me confrontei muito com essa palavra, sabe? Porque quem caminha com a gente há muito tempo sabe quanto isso era difícil para mim. Quanto eu relutei contra isso. Mas hoje eu vejo que é esse o propósito que Deus tem para mim, mas não é só para mim. São para todas nós. Sobre todas nós. Nós somos, sim, mães de filhos que nós geramos no ventre, mães de filhos que nós não geramos. Eu recebi dia que eu recebi e entendi essa palavra, nunca mais eu me incomodei com ninguém me chamando de mãe. Várias pessoas me chamam de mãe, né? Às vezes dá benção, mãe, passa na rua e fala uns homens grandão, um povo mais velho que eu. E assim, hoje eu sei que esse lugar não sou eu, da Ivone, né? Não é por minha causa, mas é o propósito que está aí, que Deus colocou, não tem nada a ver comigo, eu não pedi, eu não quis, nada. É propósito dele. Então quando você descobre quem você é em Deus, talvez as pessoas ficam achando assim, nossa, a convicção que você tem parece que é orgulho. Não é. Entenda isso. Não é orgulho. Quando você descobre, eu sou filha de Deus, eu sou muito amada. Quando a gente fala assim, pais amadas, não é clichê, não, porque você realmente é amada. Não importa, Deus amou o mundo, Deus amou. Você precisa saber reconhecer que realmente você é amada, né? Então, assim, você sabe quem é, nada pode te roubar desse lugar. Ninguém pode te tirar do propósito, do caminho que Deus te deu, daquilo que para onde Ele vai te levar, vai te conduzir, as pessoas que vão estar no seu caminho, que Ele vai usar você como canal de bênção para essas pessoas também para te abençoar. Então, saiba, não seja convicta do seu chamado, seja convicta de quem você é, sabe? Mesmo que os outros não entendam, mesmo que, mas Ellen, você me chamou de pastor, eu falo assim, eu não sou, mas me reconhecem e tal. Eu às vezes assim, as pessoas às vezes querem isso e querem receber e não recebem, né? Vamos assim. Mas quando você não precisa dizer que você é. Você é, né? Então assim, você precisa tomar posse hoje, mulher, do seu lugar em Deus. Ter convicção de que você é. Ter convicção de que você é em Deus e que a sua vida precisa ser plena e pode ser plena nele. Porque você foi criado para uma eternidade. O que vai morrer é esse corpo. Isso aqui, ó, que vai acabar. Agora, a nossa vida, ela é eterna. Você foi criada para a eternidade, para reinar com ele. Então, esse é o seu lugar, um lugar de filha que vai reinar com o Pai. Toma esse lugar, senta hoje nesse lugar e não deixa que nada te roube disso. Que nada roube esse lugar, nada roube esse lugar.
Amém? Glória a Deus. Aleluia. Ai, Deus é bom, e como Ele é bom, é um Pai que ama tanto. É um Pai tão presente, quer dar tanto colo pra gente. A gente foge tanto. Para tantas surpresas. Né? Tão bom. Surpreende, cuida. Talvez você, mulher em casa, esteja pensando assim, mas como, né? Como eu vou conhecer a minha identidade, firmar a minha identidade? Isso é uma das coisas mais difíceis, sabe, Daya? Né? Muitas vezes, quando a gente está no consultório, que a gente trabalha essa questão de autoconhecimento, as pessoas não sabem quem sabe. Né? Então, é difícil, não é um processo fácil. Talvez você esteja pensando, mas como? Como eu vou descobrir isso? E aí, quando o Daya fala, né, que nós somos eternos, é conhecendo a Deus. Conhecendo Ele, você vai se conhecer. Descobrindo quem Ele é, você vai descobrir a sua identidade. Porque nós viemos dele, somos a imagem dele. Então, quando você o conhece, você começa a se conhecer. E como? No plano original. Aí você pensa na Eva, que Daivane falou. Quando Deus criou Eva e Adão, era para se relacionar com eles. Então, você quer saber como? Como eu vou criar? Como eu vou ter essa certeza dessa identidade? Comece a se relacionar com Deus. Deus está nos chamando para isso. Ele quer se relacionar com você. Então, comece a se relacionar com Ele por meio da leitura da palavra, por meio da oração, por meio do tempo que você vai passar com Ele no quarto, orando, conversando com o Espírito Santo. Fale com o Espírito Santo. Sim, Espírito Santo, eu não sei, mas me ajuda. O Espírito Santo, ele te ensina, ele te direciona. Ele está aqui para isso, ele é uma presença de Deus para nos guiar nesse tempo. Então, converse com o Espírito Santo, você não precisa saber muitas coisas, deixa ele te guiar nesse relacionamento com Deus. Assim como você vai conhecer uma pessoa que você não conhece, você começa o quê? Conversando com ela todo dia, cada dia se aprofundando mais, passando mais tempo junto. Assim você vai, querido, em nome de Jesus, descobrindo a sua identidade de filha em Deus. E esse é o tempo que o Senhor tem me chamado para este lugar. Glória a Deus. Daya, o que queres? Cíntia colocou uma frase que intimidade gera relacionamento. Um dos propósitos de Adão e Eva juntos é isso, é o relacionamento. Ali nasceu o relacionamento, ali nasceu a amizade, ali nasceu a cumplicidade. Então, onde há duas pessoas, essa intimidade, essa parceria geram relacionamentos, né? Mas isso, quando essa intimidade, esse relacionamento com o pai, aí você falar de descobrir sua identidade só em Deus, porque Ele é a origem. Né? Então, não tem como a gente saber quem a gente é se a gente não for na origem. Né? E na origem de ser quem eu nasci para ser. Eu não nasci para ser Ellen. Eu nasci para ser Daivane. Sabe? Então, assim, você nasceu para ser você. Seja você. Seja você em Deus. A mulher e a pessoa que Deus fez para ser. Você é assim, desse jeitinho que você é, porque Deus te fez assim. Aleluia. Sabe? Deixa Ele te usar desse jeito. Falando alto, falando baixo, sendo forte, sendo fraco. Deixa Ele te usar do jeito que você é. Sabe? Aprenda a lidar com as suas características, aprenda a lidar com as suas virtudes, aprenda a lidar com os seus erros, aprenda a lidar com os seus defeitos, aprenda. E seja quem Deus criou você para ser. Amém, glória a Deus. Amém? Vamos orar? Bruna, glória a Deus. Vamos orar, quero interceder, quero orar por você. Eu quero colocar uma canção aqui que Gisele cantou na live dela e foi uma canção que Deus ministrou muito. Eu amo muito essa música e Deus ministrou muito essa semana essa canção no meu coração e eu sei que vai ministrar no seu também. Vai, que você receba a porção do Senhor. Para a ministração dessa música a gente vai estar orando.
Vê se o áudio tá bom aí. Tá bom? Tá ouvindo? Ouvindo? Vozes que me dizem que eu não sou capaz. Se você luta contra vozes assim, que dizem que você não é capaz. Entenda isso, olha. Vozes que me dizem que eu não vou chegar. Enganos. Quantos enganos. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz que realmente sou. Aleluia. E diz que eu não sou, se quero me sinto assim. Se você sabe adorar esse Senhor, uma palavra cresce em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. E que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, creio sim, eu sou. A minha identidade, a valor, só encontro. Você creia naquilo que o Espírito Santo de Deus diz a teu respeito. Aleluia. Creia. Creia na palavra de Deus. Creia naquilo que Ele diz a teu respeito. Nunca ouça a voz do engano. Santo. Em nome de Jesus, vamos orar. Aleluia, Pai. Aleluia. Glórias ao teu nome, porque nós reconhecemos quem o Senhor é, nosso Pai amado, aquele que nos criou. Aquele que nos criou a tua imagem e a tua semelhança, para viver o propósito estabelecido pelo Senhor, no tempo, no modo determinado pelo Senhor. Obrigada, meu Pai, por cada mulher, por cada vida, por cada pessoa, Deus, que tem nos acompanhado aqui. Pedimos ao Senhor, Espírito Santo, que em nome de Jesus, essas pessoas recebam, Deus, uma porção do Senhor nesse dia. Uma porção de vida, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que sejam abençoadas, meu Pai. Que sejam transformados pela renovação do entendimento. Que o Senhor trará, Deus, nesse momento, a vida de cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus, meu Pai. Porque o teu poder que opera em nós, que diz ao fraco, eu sou forte. Em nome de Jesus, que diz ao órfão, eu sou teu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, que essa unção, Deus, esteja sobre cada um, meu Pai. Em nome de Jesus, que cada uma mulher, ó Deus, saiba quem ela é no Senhor. Ela é, Senhor, amada, Deus. Ela tem todas as coisas que ela precisa, Senhor, para ser quem o Senhor criou ela para ser. Ela é uma ferramenta poderosa do Senhor,
ó Deus, nessa terra. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, ministra as mentes, sela os corações, todo entendimento, Deus, seja voltado para o Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Cura, Deus. Cura tudo aquilo, Deus, que foi ferido, Deus, na alma dessas mulheres, ó Deus, por palavras que, ó Deus, que tenham mexido na identidade de que elas são. Que tenham trazido dúvidas, ó Pai, engano, meu Pai, em nome de Jesus, para que hoje, Deus, nessa noite, Deus, haja, Senhor, uma transformação, onde, ó Deus, houver dúvida, que, ó Deus, venha reinar a fé. Em nome de Jesus, que todo engano caia por terra, mas que toda vontade estabelecida pelo Senhor seja agora, Deus, como uma semente, ó Deus, que cai numa terra fértil, Pai, em nome de Jesus. Que, ó Deus, que cada coração agora, uma semente de fé, uma semente de identidade do Senhor, seja, Deus, plantada, Deus, no coração de cada pessoa que está conosco aqui, em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor, Deus, porque cremos na intervenção do Teu poder. Cremos na intervenção do Teu Espírito Santo, a quem tanto amamos e dependemos. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Pai, por tudo que o Senhor nos tem feito. Que daremos nós ao Senhor a nossa vida no altar. É isso que nós te entregamos nessa hora, Deus. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Como a gente encerra, né? Tá dando eco? Tá? Pra você? Pra mim Pra tá. mim, não. Amadas, como encerrar essa semana? Como encerrar este momento? Amém. Né? Vem à minha mente o versículo de Salmo 126. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Grandes coisas. E por isso nós estamos muito alegres. Amém. Nosso coração está alegre em Deus. Nós temos tido um contentamento na obra que o Senhor tem realizado em nós e através de nós e com a gente junto. Nós não temos palavras para descrever. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo cele você nessa noite. Que a semente da palavra pregada durante toda essa semana não se perca. Que o seu coração seja um terreno fértil para a semente que foi lançada. Não deixa perder, amada. Por favor, não deixa perder. Não deixa. O alimento que veio essa semana, que ele te sustente por vários dias. Que o Espírito Santo traga à sua memória tudo que foi ministrado durante a semana, durante vários momentos da sua vida. Não deixe isso se perder. Não deixe. Em nome de Jesus. Deus preparou esse tempo de uma maneira muito especial. E tenha certeza que foi Ele quem fez e preparou. Ele precisa de pessoas, né? Ele escolheu pessoas para fazer a obra dele. Mas é Ele quem faz. Então, esse tempo foi preparado por Ele. Então, não perca nenhuma palavra. Se você precisar, reveja, olhe as suas anotações, mas não perca nada. Porque foram direções do céu para o seu coração. E eu louvo a Deus. Eu queria fazer uma oração agora de encerramento da semana das lives. Dai orou, encerrando a palavra de hoje, a porção de hoje. E eu quero fazer uma oração agora, encerrando essa semana de lives, consagrando tudo que nós fizemos para a glória do nosso Deus. Essas mensagens vão ser colocadas no YouTube, em nome de Jesus. Muitas pessoas serão alcançadas para a glória de Deus. Porque eu estou muito feliz porque essas ministrações chegaram até mim. Estou aqui quase diariamente com vocês, como eu tenho sido abastecida, como a minha casa tem sido abastecida. E eu creio que cada uma das mulheres que tem vindo aqui tem sido dessa forma que a gente tem conversado. E eu creio que você que tem estado conectado tem sido assim. E é do céu, é de Deus. Então a gente vai encerrar agradecendo ao Senhor, porque grandes coisas Ele fez por nós. E o nosso coração está muito alegre por isso. E depois do sorteio, amadas. Pai, muito obrigada. Nossa palavra agora é de gratidão. Gratidão por essa semana maravilhosa.
do derramar do Senhor, da direção do Senhor. Porque o Senhor tem sido um pai que não tem nos deixado como filhos perdidos, sem direção. Mas o Senhor tem nos feito ouvir a tua voz nesse tempo. Muito obrigada por esse cuidado com a nossa vida, Pai. Muito obrigada por cada vida que está aqui, por cada lar, por cada mulher que tem se disponibilizado à obra do Senhor nesse tempo. Eu agradeço pela vida da Sara, da Cíntia, da Verônica, da Gisele, da pastora Vilma, da Daivane. Agradeço pela minha vida e agradeço pela vida das mulheres que virão ainda participar desse propósito, por todas as mulheres das sábias edificadoras que começaram lá no café, na casa, arrumando a mesa. E hoje nós estamos aqui com mais mulheres agregadas e alcançadas. Eu agradeço por cada mulher, Pai, por cada vida, Senhor, por cada semente plantada. E em nome de Jesus, nós consagramos cada palavra que foi liberada para a glória do Senhor. E consagramos essa ferramenta, essas vidas, para aquilo que o Senhor ainda irá fazer com as mulheres que estão em casa, aquilo que o Senhor vai fazer através delas, através dessas mensagens. Eu creio na manifestação do Senhor, através das vidas das mulheres que têm sido alcançadas por essas mensagens, em nome de Jesus. Assim nós oramos, te agradecendo, te dando todo o louvor, toda a honra, toda a glória por tudo que temos desfrutado nesse tempo da parte do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amada, a gente vai encerrar por aqui a live. Que Deus abençoe cada uma poderosamente. Não percam amanhã a mensagem, 9 horas, uma mensagem especial do Dia das Mães, no IGTV, não é live. Semana que vem, o canal do YouTube vai estar no ar com todas as lives para você poder rever, compartilhar com outras mulheres, semeia essa semente na vida de outras. Foi bênção para você? Porque para mim foi muita bênção. Então, se foi bênção para você, pega essa semente e espalha por aí para abençoar outras vidas. É para a gente usar essa ferramenta dessa forma, para expandir o reino de uma maneira que a gente não poderia alcançar fisicamente. Tá bom, amadas? Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe a vida e a casa de cada uma. Sejam cheias do Espírito Santo e fluam nele todos os dias. Manifeste aquilo que o Pai colocou já dentro de você, já está aí dentro, é com o que você já tem dentro de você, que Deus vai fazer a obra dele, tá bom? Beijo grande, obrigada pelas homenagens, vou ler todos os bilhetinhos aqui, pelos presentes, muito, muito obrigada. Um beijo. Tchau, gente. Beijão para todas. Deus abençoe.